como começar a estudar para o concurso da Polícia Federal? Essa é uma dúvida de muita gente aí e eu quero ajudar vocês a romper essa barreira inicial e dar uma facilitada no processo para que vocês realmente consigam começar a estudar e passar no próximo concurso da Polícia Federal. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Carolina Couto, eu fui a primeira colocada do concurso da PCDF e primeira colocada no concurso Senado, além de ter sido também aprovada em 25º aí no concurso de 2021 da Polícia Federal, a qual eu fiz parte por 2 anos, então sei bem como é estudar para esse concurso, até porque eu passei também em 2018 e acabei reprovando no TAF, e de 2018 a 2021 eu segui estudando para esse concurso, então digamos que eu conheço um pouquinho de como estudar para esse concurso, que é o nosso vídeo de hoje. Então, como que a gente vai começar a estudar para o próximo concurso da PF, que deve vir aí em 2024 ou 2025? A primeira coisa que a gente precisa é entender a estrutura da prova objetiva que a gente tem no concurso da Polícia Federal. Quais matérias que caem? E se vocês forem pensar, vocês forem ver lá no edital e na prova, a gente tem uma das provas mais desbalanceadas que eu conheço no estudo para concurso. Por quê? 5 matérias no concurso da Polícia Federal representam 90% da nota. Então, são 10, 12 matérias, mas apenas 5 representam 90%. Aqui não é nem o 80-20, é o 90-10, né? Então, vocês têm que saber que é uma prova muito desbalanceada e para isso a gente precisa ter uma estratégia muito bem organizada e um estudo também desbalanceado com relação às matérias para poder ter uma boa nota no concurso da Polícia Federal e ser aprovado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente pensa em iniciar um estudo para concurso é montar um ciclo de estudos. E o que quer dizer isso, né? Para ti aí que é iniciante, que nunca ouviu essa forma de se falar, né? Ciclo de estudos é basicamente as matérias girando. Então, a gente vai colocar ali 6 matérias mais ou menos no nosso ciclo e elas vão girar. Então, num dia tu vai estudar contabilidade, estatística e direito penal. Aí no dia seguinte tu vai partir da próxima matéria, vai partir de constitucional, aí vai estudar raciocínio lógico e depois vai estudar informática. E depois tu vai voltar para a primeira matéria. São 6 matérias no ciclo. Então a gente está sempre girando, porque a gente precisa dar diferentes estímulos ali para o nosso cérebro, sempre alternando, né, matérias que se complementam e que vão ajudar vocês a conseguir realmente formar um planejamento ali de estudos. Vocês vão conseguir progredir juntas as matérias até que vocês cheguem em um certo momento e consigam adicionar novas matérias. Um erro muito comum do iniciante é estudar uma matéria por vez. Só que a gente tem uma preparação de longo prazo, a gente tem uma preparação aí que vai durar provavelmente 1 ano. Imaginem estudar português, beleza, aí eu terminei português, levei 1 mês para estudar português, aí agora eu vou começar a estudar contabilidade, aí eu vou estudar por mais 1 mês contabilidade, aí depois eu vou passar mais 1 mês estudando direito penal. Vocês acham que ao final do estudo de direito penal vocês vão lembrar alguma coisa de português? Não. Então por isso é que a gente precisa fazer com que essas matérias elas progridam juntas, para que a gente esteja sempre tendo contato com a matéria, beleza? Então a primeira coisa é montar um ciclo de estudos e aí colocar as principais matérias que caem no concurso, certo? Já falei para vocês, 5 matérias representam 90% da nota. Então a gente tem em contabilidade, TI, português, estatística e raciocínio lógico, 90% da prova. Então essas matérias, elas com certeza vão ter que estar no ciclo de vocês. E aí vocês vão adicionando as outras também, que representam os outros 10%, beleza? Então a primeira coisa é montar esse ciclo de estudos, tá? Falando nisso, antes de seguir, né, queria te fazer um convite, porque dia 14 de maio a gente vai fazer um evento especial sobre como se preparar para a Polícia Federal, como ser aprovado no próximo concurso da Polícia Federal. Então, dia 14 de maio, às 7 horas, a gente vai ter esse evento gratuito aqui no YouTube. O link para se inscrever tá aqui embaixo do vídeo, então já te inscreve, porque vai ser sensacional. A gente vai fazer a Missão 01 PF e eu tenho certeza que se tu estiver lá, tu vai ser aprovado no próximo concurso da Polícia Federal. Então, não perde, tá? Voltando aqui, pessoal. Então, além de montar esse ciclo de estudos, o que tu precisa? Tu precisa montar um planejamento dos teus estudos. Pô, Carol, mas ciclo e planejamento não é a mesma coisa? Não, pessoal. O ciclo é só a sequência das matérias que vão estar girando. Mas vocês precisam identificar, primeiro, qual é a melhor forma de estudar cada matéria. Isso a gente vai falar no evento. Como estudar contabilidade? Como estudar TI? Como estudar estatística? Será que são formas idênticas?
de estudo? Será que tem uma forma de estudar melhor que a outra? Então a gente precisa, em cada uma das matérias, identificar a melhor forma. Se a gente vai estudar por videoaula, se a gente vai estudar por PDF, se a gente vai fazer mais questão, se a gente vai fazer menos. Então, tudo isso a gente precisa colocar no nosso planejamento. Além disso, a gente precisa fazer um planejamento com metas. A gente precisa saber o que a gente vai fazer naquele dia. Pô, amanhã eu vou acordar. E quais são as coisas que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o PDF 1 de contabilidade, o PDF 2 de TI, fazer 20 questões de estatística, por exemplo. Então a gente precisa ter essas metas para ter aquele poder do check. Sabe aquela coisa gostosa de quando a gente consegue bater uma meta, a gente consegue fazer aquilo que a gente se propôs a fazer? Muitas vezes em concurso a gente não tem essa sensação, porque a recompensa está muito lá na frente. Então a gente precisa ter, primeiro, essa organização por metas para saber para onde a gente está indo e para ter aquela recompensa de, pô, eu estou progredindo. Então a gente precisa ter metas diárias, a gente precisa ter metas semanais e muitas vezes a gente precisa ter uma noção de quanto tempo a gente vai levar para terminar o nosso edital, que é o nosso primeiro objetivo como concurseiro, certo? Então, primeiro, ciclo de estudos, depois um planejamento. Terceira coisa, a gente precisa dar a máxima atenção para a nossa revisão, pessoal. O concurso da PF, ele demanda aí uma preparação de longo prazo. Nós estamos em 2024, provavelmente esse edital pode sair aí até o final do ano ou no máximo ano que vem, mas a gente vai ter pelo menos aí um ano de preparação. Então a gente precisa lembrar das informações que a gente está estudando hoje daqui a um ano. E para fazer isso, a gente precisa revisar e revisar ativamente. A gente precisa forçar o nosso cérebro a lembrar das informações, se desafiar, porque já ficou mais do que comprovado que essa é a melhor forma de recuperar as informações, de realmente colocar a informação na nossa memória de longo prazo e na hora da prova conseguir responder de forma correta e acertar a questão da prova. Então, essa é uma das coisas que são mais negligenciadas pelos concurseiros, porque a gente não está acostumado a estudar no colégio. Claro, a gente estuda num dia, faz a prova no outro, então tá tudo fresco na nossa memória. Mas para concurso público não funciona assim, pessoal. A gente tem uma preparação de longo prazo, então a gente precisa colocar a informação na nossa memória de longo prazo. E só conseguimos fazer isso com revisão, com uma revisão ativa e espaçada. Então, precisa dar um enfoque muito grande na revisão. Então, recapitulando, ciclo de estudos, planejamento, revisão. Quarta coisa aqui é fazer muitas questões, pessoal. A gente precisa entender a banca, saber como a banca cobra aquele assunto. Afinal, quando vocês forem fazer a prova, vão ser questões que vocês vão estar fazendo, tá? Então, assim, não deixem de fazer questões, não tenham medo de fazer questões. Eu vejo muita gente que tem medo de fazer questões por errar. Deem graças a Deus do erro de vocês, sabe por quê? Porque o erro que vocês cometem aqui provavelmente é um erro a menos lá na prova. Porque vocês vão pegar esse erro e vocês vão fazer lá um flashcard, por exemplo, e aí vocês vão revisar tantas vezes aquele tópico da matéria que vocês não vão esquecer na hora da prova. Vai estar grudado na memória de vocês. Então, cada erro é uma dádiva, porque vocês vão usar o erro para melhorar e não errar na hora que mais importa, que é a hora da prova. Então, façam questões. As questões nos mostram, primeiro, o que a banca gosta mais de cobrar. A gente começa a entender a linguagem que a banca tem. Só um exemplo para vocês. Na minha prova da PF, em 2021, veio uma prova muito complicada de estatística que eu tive que deixar muitas questões em branco. Como eu estava acostumada a treinar, como eu estava acostumada a fazer muitas questões CESP, e eu sabia que nos meus simulados eu sempre deixava cerca de 12 questões em branco, e eu olhei para a prova e eu vi que eu tinha 23 ou 24 questões que eu deixaria em branco, eu falei, não, eu não posso fazer isso. Deixa eu voltar aqui nas questões que eu tô em dúvida. E pessoal, as questões que eu tava em dúvida, eu marquei 12 questões. Dessas 12, eu acertei 11. Carol, por quê? Porque eu estava acostumado com a linguagem da banca, porque mesmo aquelas questões que eu estava em dúvida, eu já tinha visto aquilo em algum momento. Eu tinha uma noção ali, sabe aquele sexto sentido, aquela coisa, isso aqui tá me cheirando a errado, isso aqui tá me cheirando a certo. Mas sabe como que vocês pegam esse instinto? Fazendo questão. E outra coisa, na prova, não vai passar quem sabe mais, vai passar quem acertar mais questão. Muitas vezes, a pessoa que acerta mais questão não é a pessoa que sabe mais, é a pessoa que treinou mais, é a pessoa que sabe lidar com a banca.
Então, façam muitas questões. Essas aí acho que são as 4 dicas principais para o iniciante. É ter um bom ciclo de estudos, ter um bom planejamento, revisar, nunca deixar de lado a revisão e fazer muita questão. Beleza, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês. Não esqueçam do nosso evento dia 14, que a gente vai falar muito sobre esse concurso da PF. Aqui tá sendo só uma palhinha. Então já se inscrevam aqui, que é gratuito o evento aqui no YouTube. Vai ser a nossa missão 01 PF, tá? A gente vai falar muito sobre esse concurso e como ser aprovado nele. Beleza? Se vocês gostaram do conteúdo, já deixem um curtir aí, já se inscrevam no canal e a gente se vê dia 14 de maio lá no nosso evento no YouTube. Beleza? Tchau, tchau, galera!